Mais uma vez ao lado do meu amigo Cassano, que hoje vem trazer pra gente muito conhecimento sobre as encíclicas. Tá aqui do meu lado um cara que, assim como eu, sou apaixonado, né, por encíclicas. Tá aqui um cara que, além de apaixonado, estuda muito as encíclicas. Então eu queria que você pudesse falar, enquanto eu vou mostrando imagem para o público, porque eu acredito ser uma das orquídeas mais fascinantes que tem e que eu indico, viu, gente, para você que está começando, para você que gosta de encíclia, vá observando o que o Cassano tem para falar, porque tem muita coisa em encíclia e é uma planta robusta, fácil de ser cultivada, né, Cassano? Sim, é super fácil, é tranquilo, né? Para quem está começando, é bem bacana. São plantas que têm durabilidade muito longa, né? A floração é exuberante, é colorida, tem muito perfume, né? Normalmente são muito perfumadas, é uma planta bem interessante, fácil de cultivo e Aqui vale a pena. Essa variedade, né? A gente tem encíclias no México, nós temos encíclia no Brasil, na Bahia, mais especificamente, tem uma variedade bem grande por lá também. Todo o mundo afora aí a gente vê bastante encíclias em diversas regiões, né? As encíclicas elas vêm desde o sul da Flórida, né? E todo o continente americano, ela vai chegar até, eu acredito que no Rio Grande do Sul, com a encíclia Dutra. Eu acho que é a que está mais a sul, né, se eu não me engano. Posso ter alguma que tenha passado agora, mas eu acho que a Dutra é a que está mais ao sul. E nós temos inclusive encíclias que não são mais encíclias. É o caso, por exemplo, da Vitelina, né? Que ela parece agora ter se tornado Prostequeia. No passado, né, não foi bem aceito o gênero encíclia quando foi proposto, e elas ficaram com uma subcategoria, né, uma subespécie de epidendro. Então o primeiro nome era epidendro e depois foi separado em subespécie, onde entra a Prostequia e entra a encíclia, né? E depois isso, conforme a evolução e foram feitos os estudos, isso foi separado, né? E aí hoje a gente tem a encíclia como um gênero válido, né? E Prostequia já é um outro gênero que é próximo dela. Ainda teria a Anacaelum também, né? Então, recentemente, inclusive, não faz nem um mês, que saiu uma revisão do gênero Prostequia. E o nome Anacaelum, ele foi extinto, né? Ele virou sinônimo. Bacana, eu sempre falei disso pro pessoal, né? Bom saber que agora está confirmada essa informação, então não tem mais Anacaelum. É difícil você falar que não tem mais, porque não é todo mundo que vai aceitar isso, né? Tem gente que continua usando a Anacaelum. Uhum. Mas, segundo essa revisão mais atual, né, que saiu agora, que foi feito um estudo muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de estar vendo a defesa desse estudo e tudo. Eles distinguiram os gêneros como Anacaelum, como Ormidium, e eles foram colocados dentro de Prostequia. Então hoje a gente tem um gênero grande de Prostequia, e dentro desse gênero a gente tem as outras classificações, que é um pouco mais complexo para a gente estar falando, mas o que era Anacaelum, hoje a gente pode já chamar de Prostequia. Eu acho que isso facilita um pouco para a gente, mesmo eu mesmo ainda uso o Anacaelum, eu acho que vale usar. Mas ela ficou como sinônimo nesse caso? Ela virou sinônimo. E acaba sendo válido também, né? Se a pessoa, por exemplo, for colocar lá, olha, a minha Anacaelum, mesmo ela sendo uma Prostequeia, ela como sinônimo também é válido? Todo nome, ele é válido, né? Ele foi descrito, ele foi aceito, ele é válido. Uhum. O que acontece com esses estudos, a evolução, a gente... Aí o cara vai aproximando aquilo mais próximo de classificar um gênero, juntar ele ali, e de repente fica talvez até mais fácil para o cara classificar essas plantas, seria isso? Isso, só que não é errado. Uhum. Né? O nome é válido, ele foi descrito, ele só virou sinônimo. Mas se você falar que é Anacaelum, por exemplo, se eu falar que é Anacaelum alemanoides, e não Prostequia papilio, por exemplo, você sabe de que planta que eu estou falando. Certo. Mesmo eu falando que é Anacaelum. Uhum. Você vê a foto da planta que eu postei lá, postei no Facebook, Prostequia papilio, e você vai ver a foto. Você sabe que é um Anacaelum alemanoides. Uhum. Então, por que estaria errado? Isso foi descrito, foi validado, né? Então não é errado, não tem necessidade de corrigir, desde que você entenda o que está acontecendo ali, né? Mas tem uma coisa que a gente precisa corrigir, esse lance das pessoas tratar a encíclia a tropurpúrea. Isso precisa ser corrigido, né? Isso é um pouco
complexo, porque o nome ele é muito difundido. O nome Encíclia atropurpúrea, ela não existe, né? Ele é usado... Seria a cordígera? Seria a cordígera. Ele foi usado errado, né? Porque primeiro foi feita a descrição de uma espécie, de um gênero, que chama Psychlis atropurpúrea. É Psychlis atropurpureum. E... tinha até Epidendrum atropurpureum também, não tinha? Eu acredito que o Epidendrum atropurpureum é a Psychlis atropurpúrea. Okay. Então o nome atropurpúrea é referente a esse gênero, a Psychlis, né? que é a espécie de Psychlis. Só que isso foi muito difundido. Então muita gente hoje usa a atropurpúrea para definir a Encíclia cordígera, que tem aquele labelo muito escuro, as pétalas muito marrom, né? Ela tem uma variação bem grande, né, Cassano? A gente, quando pega uma cordígera, a gente tem uma coloração assim, desde uma tonalidade mais clara até muito escura, né? Ela varia bastante, né? Desde o rosa muito claro até o rosa muito escuro, que muita gente ainda chama de atropurpúrea. Mas teria, por exemplo, assim, cordígera variedade atropurpúrea, isso poderia estar correto? Eu acredito que não, né? Talvez se for descrito para definir aquela variedade, mas normalmente é variedade rósea que chama. É variedade rosa. Por conta da macroquila. Ah, tá. Certo. Então a Encíclia cordígera, aquela que a gente chama de labelo branco, que é comum a gente ver labelo branco, é a Encíclia macroquila, que também não é muito aceita por alguns taxonomistas, que eles continuam achando que eles defendem que é a Encíclia cordígera mesmo. Então, para separar, né, a Encíclia macroquila da cordígera, que tem o labelo cor-de-rosa, eles chamam, né, a Encíclia cordígera e a Encíclia cordígera variedade rósea. Certo. Isso é definido e já foi publicado isso como Encíclia cordígera variedade rósea, que são as de labelo cor-de-rosa. E sempre que a gente está falando de uma cordígera, eu vou estar mostrando imagem para o nosso público ver, mas ela tem primeiro ela tem um aspecto, né, que ela é mais fechada e um labelo muito largo, muito grande, né, uma língua, né, bem grande daquele labelo dela. E também existe uma grande dificuldade do público que ainda está começando a cultivar orquídeas, de entender que a Randi, muita gente confunde também, né, e acaba colocando ela como cordígera. E além disso, existe um cruzamento, né, que daí a gente deixa tudo mais complexo ainda, que as pessoas que é tratado, como que é o nome mesmo? Quando a gente... Rio Clarense. Rio Clarense. E aí nós temos vários híbridos hoje que tá ficando meio bagunçado, tá bagunçando um pouquinho esse nosso... a espécie nesse gênero, né, Cassano? Isso, as duas plantas são muito parecidas, né? Tanto a Randi quanto a cordígera, né? A gente tem algumas características que diferenciam elas, mas quando você faz o híbrido entre elas, isso ainda fica mais confuso, né? Porque ela passa um pouco de cada uma para o filho, então isso acaba confundindo muita gente, e aí eles voltam a fazer o cruzamento de, por exemplo, uma Rio Clarense com uma cordígera, e aí você perdeu totalmente. Você não sabe mais o que é aquilo ali, né? Ele já vira um híbrido complexo com mais características de Encíclia cordígera, e aí a gente não consegue definir mais o que é o que, né? E no caso, por exemplo, da replicata, como que é isso? A replicata, ela tem uma distribuição um pouco ampla, e por poucas diferenças de uma população por outra, foram sendo descritas várias espécies, né? E aí o último estudo juntou um monte de planta, né, um monte de espécies como sinônimo de replicata, porque elas são a mesma planta, né? Mas os detalhes, né, da flor são pequenos demais para separar como espécies distintas, né? Então, com a Madeiroi, a Edithiana, a Magdalena, entre algumas outras, todas viraram sinônimo de Encíclia replicata, né, por conta dessas características aí. A gente tem também uma discussão grande sobre a Kunderabre e aquela outra que é também, como que é o nome? A Andrick. Essa também tem sido aí discutido até que elas possam se tornar uma única planta, ou você acha que isso está descartado? Ela é um pouco mais complicada da gente distinguir, né? Porque às vezes você pega uma planta como Kunderabre, ela tem mais característica de Andrick, e outra como Andrick tem mais característica de Kunderabre. Pode ser que seja a mesma planta, sim, até porque os habitats eles sobrepõem, né? É complicado de separar elas,
né? Eu acho que se realmente forem espécies distintas, elas estão no momento de especiação, né? Quando as espécies começam a se divergir ali na natureza. Então torna isso tudo um pouco mais complicado de ser separado. Né? Mas no momento está sendo aceito só o nome Andrick, né? A Cundegrabre virou sinônimo. Por acaso você saberia, Cassano, a gente falava agora há pouco da vitelina, né? Normalmente quando a gente trata uma planta como Prostequeia é porque ela dá de ponta cabeça, né? Para o pessoal entender melhor, né? Nós temos a encíclica, que ela sempre traz essa forma normal, né? Como a gente está acostumado a ver as nossas florações, seja de uma catleia e tal. E nós temos a Prostequeia virada de ponta cabeça. No caso, por exemplo, da vitelina, ela entrou nessa classificação de Prostequeia, porém ela é ressupinada. E como que a gente classifica uma planta assim? O que pode ser, você saberia dizer como determina uma planta, mesmo ela tendo não os aspectos que normalmente as Prostequeia têm? Então, nesse estudo recente que foi feito de Prostequeia, a gente foi descartado o ressupinado, né? Que o ressupinado é o que a gente vê na posição normal da flor, e o não ressupinado é quando ela abre na posição que está o botão, que ela não vira, né? Ela não dá a torção. Foi descartado isso para Prostequeia. Então tem Prostequeia que tem a posição normal e tem Prostequeia que não ressupina. Entendi. Aí entra outras características, como a estrutura da coluna, né? Que ela tem como se fosse um narizinho em cima da antera, né? É uma das características, entre algumas outras. Né? Aí já estamos falando da morfologia da flor. Isso, aí foi separado por conta da morfologia, né? A estrutura do vegetal e da flor. Né? O vegetal da encíclia, normalmente, os pseudobulbos são mais ovoides, né? Mais arredondados, e na Prostequeia a gente tem inúmeros tipos de vegetais, desde pseudobulbos mais curtos, mais alongados, folhas um pouco mais diferentes. Então tem a morfologia entre os dois gêneros é bem distinta. Até porque a gente poderia falar que no cultivo, para quem está acompanhando a gente, que nós temos uma condição para a encíclia de superiluminação, boa parte delas cultivadas até a sol pleno, né? A gente vê muito dessas plantas na natureza a sol pleno. Mas o mesmo não vale para a grande maioria do gênero da Prostequeia, né? A Prostequeia normalmente a gente vê ela em baixa iluminação, né? Aí também, como tem muita espécie de Prostequeia, aí a gente existe as plantas mas que gostam normalmente ela é um pouco mais complexo de cultivar. Né? Ela precisa de um pouco mais umidade, um pouco menos de iluminação, normalmente. Mas tem espécies que precisam de mais iluminação e menos umidade, por exemplo. Né? Mas normalmente ela é um pouco mais complexa de cultivar. Né? Agora na encíclia já é mais tranquilo, né? A encíclia é bem tranquilo. Né? Não dando água demais, deixando encharcado, ela desenvolve super bem. É o que eu sempre falo pro pessoal que está começando, né? Que a galera gosta poxa, qual é a planta mais fácil de começar? Bom, primeiro que eu acho que não existe o que é mais fácil, existe aquilo que de repente o clima vai atender, né, Cassano? A gente falar de repente da encíclia, como nós estamos falando aqui, talvez fosse interessante dizer que é uma planta que gosta de climas mais secos, mais quentes, mas isso não vale também para todo o gênero, né? Talvez atenda 90% dessa expectativa, né? Plantas que gostam de substratos mais secos, se dão bem em tronquinho e tal. O que mais você poderia acrescentar para o público que está querendo começar, sendo você um dos caras que estuda muito encíclia, cara? Então, a encíclia, ela precisa mais umidade ambiente do que umidade nela, né? Por isso que a gente fala que ela gosta de um lugar mais seco. Né? Então, o substrato precisa secar rápido, ela não pode ficar encharcada por muito tempo. Né? Então, é simples, usa um pinus, né, a macadâmia ou algum outro tipo de substrato que seque rápido, ou até mesmo o musgo, né? Tem gente que gosta de usar o musgo, eu uso o musgo, mas você precisa saber dosar isso para que seque rápido, ela não pode ficar molhada. E a umidade ambiente, a gente não pode esquecer, ela gosta de umidade ambiente, né? Independente da espécie, ela suporta, né, uma umidade ambiente mais baixa do que outras plantas. Isso por isso que torna ela mais fácil de cultivar. Né? Mas precisa ter um pouquinho de umidade ali nas regas, molhar um pouco o chão. Ela aceita alguns erros, né? Ela aceita mais os erros. Ela aceita mais os erros. É diferente de algumas plantas que se você errar, um abraço, né? Existe uma planta que eu tento cultivar aqui já há algum tempo, já perdi 2 vasos e estou com mais uma tentativa aqui, que é a Sophronitis coccinea. E aqui nós temos uma condição muito imprópria até para essa planta, né? Mas tem amigos aqui que conseguem cultivar.
E existe nesse mundo das orquídeas essas plantas, né, Cassano, que tem muita dificuldade em alguma região. Importante é o cara saber o que está adquirindo para poder, de repente, não levar uma planta que nunca venha florescer no orquidário dele, né? Precisa entender um pouco a espécie. Então, quando for comprar uma orquídea, entender se ela for espécie, a gente dá uma pesquisada rápida no Google para entender de onde ela é, né? Se é da Mata Atlântica, ou se é do Cerrado, ou alguma coisa assim, para a gente trazer essa condição para ela em cultivo para a gente. Sophronitis coccinea é uma planta que gosta de uma altitude um pouco maior, Serra do Mar, onde recebe muita neblina, onde praticamente o tronco da árvore que ela vegeta sempre está úmido. Então a gente precisa lembrar disso. Então você vai cultivar uma Sophronitis coccinea, ela não pode secar, só que ela não pode ficar molhada. Então como que você vai fazer isso? Aquela condição, né? Então você precisa saber um pouco de cada espécie para conseguir dar o mais próximo possível do que ela recebe no habitat para ter sucesso no cultivo. E essas plantas, mesmo reproduzidas em laboratório, que sugere que a gente tenha mais facilidade de cultivar, mesmo assim ela tem uma memória que está ali nela, né? E o fato da gente ter que buscar entregar no nosso orquidário que aquela planta tem ali na natureza, se faz muito necessário por conta disso, né? A reprodução no laboratório, ela não exclui totalmente essa característica da planta, porque não adianta eu reproduzir uma planta no laboratório que gosta de umidade e cultivar ela em um lugar seco só porque ela foi reproduzida no laboratório, né? Agora, é muito mais complexo você tirar uma planta da natureza que está anos lá vegetando sobre aquela condição e tentar trazer ela para a sua condição. Então, provavelmente você vai perder a planta, né? Então, no laboratório, como ela vem já, né, de seedling, a plantinha pequena, você consegue adaptar ela mais ou menos no seu ambiente. Então isso torna um pouco mais fácil quando a gente pega a planta já reproduzida por orquidários ou enfim, né? E no caso, por exemplo, a gente ouve falar muito que o fato das plantas se tornarem híbridas, né? Então vamos cruzar uma Encyclia randi com uma oliverana, que se torna mais fácil o cultivo. Isso seria verdadeiro a gente afirmar que uma planta híbrida seria mais fácil de ser cultivada do que uma espécie? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes você traz o que é chamado de vigor híbrido. Então a planta ela se torna mais fácil porque ela divide um pouco as características das duas e faz com que a planta se desenvolva mais fácil e se adapte melhor a um outro cultivo que seja um pouco diferente das duas espécies, né? Então por isso que torna o híbrido um pouco mais fácil de cultivar, mas não são todos que acontecem isso. E a gente tem uma vantagem também, né? Porque acontece às vezes da gente ter uma planta que ela faz o efeito cruzamento e a gente tem aquela planta que acaba florescendo em janeiro. Aí tem uma outra que é cruzada com ela que floresce em novembro. E nós podemos ter a condição de ter uma planta que floresce 2 vezes no ano por conta disso? Pode acontecer, não é tão normal, né? Normalmente ela vai para um dos lados da espécie, né? Então ela vai florescer próximo de uma ou próximo da outra. Mas por ter isso na genética, pode ser que ela acabe florescendo nas duas épocas, sim, né? Ainda pode acontecer dela florescer no ano lá para meio de agosto e outra lá para março. Pode acontecer também. Eu acredito que pode também. Cassano, mais uma vez, cara, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Acho que informações ricas para quem quer realmente buscar conhecimento, aprender um pouquinho mais. E deixa aqui no comentário se você gostou. A gente traz o Cassano outras vezes aqui para estar conversando com a gente sobre esses assuntos técnicos que nos aprofunda no conhecimento sobre as nossas orquídeas. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Sempre bom estar aqui. Sempre bom bater esse papo e trazer esse tipo de informação para quem está buscando aí. A gente sempre se vê por aqui. Um super beijo e tchau!